Hello, Coots! Estamos aqui nesse formato pandêmico do novo coronavírus. Infelizmente, à distância, mas a gente nunca deixa de procurar trazer sempre o melhor para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre um espetáculo, que vou até pegar o nome aqui, chamado Tântrica Santina Forjada em Sangue, A Sorte Imaculada e Um Homem Morto. Eu estou conversando com Rita Rocha, que é a protagonista desse solo. Bem-vinda, Rita. Bem, muito obrigada. Bom dia, Xande. Bom dia, Thor. Bom dia. Obrigada pelo convite. E Thor Vaz, que é o diretor e roteirista desse espetáculo. Bem-vindo, Thor. Bom dia. Rita é produtora também, né? Assina a produção desse espetáculo, eu esqueci de falar. Uhum. Bom, eu quero saber, Rita, de você, um pouco sobre como é protagonizar para você e como foi a escolha do texto e tal. Você já tem uma amizade com o Thor, né? E aí eu queria que você contasse também esse início desse contato com o Thor e aí a escolha pelo texto. Tá bem. Bom, tudo começou porque eu vinha num processo de transição da direção para a interpretação, né? Eu sou formada em direção teatral pela Escola de Teatro da UFBA. De lá que eu conheço o Thor. Ele se formou em interpretação teatral e lá a gente já tinha feito uma cena juntos, que eu chamei ele para trabalhar num texto do Brecht, Vida de Galileu. Era uma cena. E, enfim, a gente tinha uma amizade já, uma identificação. E aí a gente se reencontrou no Rio, porque depois que nos formamos, cada um foi para um lugar. Ele morou em São Paulo, eu morei em Barcelona, depois morei em São Paulo. Encontrei ele em São Paulo quando ele estava com o espetáculo dele, O Homem Sol. Assisti o espetáculo dele. Em Salvador também assisti Peter Punk. Ou seja, ele tem uma trajetória de solos. E aí eu procurei ele mesmo, assim, eu já vinha num processo de querer atuar. É muito complicado você fazer um projeto de teatro. Você depende de várias pessoas. Aí eu pensei, bom, vou fazer sozinha. E aí achei que ele era a pessoa mais indicada para eu procurar. E aí falei com ele. A princípio eu acho que eu tinha um outro texto, eu não tinha uma ideia muito clara. E aí ele me falou desse texto. E aí eu li o texto. E aí falei, bora lá. Daí a gente foi. Cá a gente fez uma temporada num espaço que chama Olho da Rua. É um bar, um espaço cultural que tem exposição, tem performance no Rio, em Botafogo. Depois a gente fez no teatro, no espaço Rogério Cardoso, que é dentro do Teatro Laura Alvim. Foi um edital que a gente ganhou de ocupação. Depois, aí a gente apresentou na Satirianas, lá em São Paulo, não sei se você conhece. Foi um dia, e aí ele tinha vindo para cá para fazer a Tempestade, e aí eu vim para cá também, graças a Deus, antes da pandemia, e aí fiquei por aqui, aí a gente fez no Gamboa. Só que quando a gente estava na metade da temporada, começou a pandemia e teve o bloqueio, né, o fechamento dos teatros e tal, então a gente foi interrompido bem no meio da temporada. E aí ficou aquela sensação de querer continuar. Eu lembro que nos primeiros momentos ninguém sabia como ia ser tudo isso, né? Foi um caos. E aí eu conversei com ele, a gente conversou e até pensou em como continuar, o que a gente poderia fazer. Eu e ele, os dois, a gente se isolou de verdade, né? Porque tem uma galera que não se isola e a gente já tinha isso bem claro. Cada um estava isolado, não estava querendo quebrar o isolamento. Então, como é que a gente ia fazer? Aí ele me avisou desse edital do Prêmio Jorge Portugal, eu escrevi, a gente pensou no que fazer, escrevi e fomos contemplados. E a ideia era como que a gente faria isso à distância, né? Como é que faria agora nessa nova realidade?
que ao mesmo tempo, hoje é engraçado como tudo passa rápido. No momento que a gente escreveu o projeto, por mais que tivesse, já não era o primeiro momento da pandemia, já era algo mais evoluído, mas ainda não era como é hoje. Então as coisas, a gente está descobrindo tudo como vai funcionar a cada instante, né? Então aí a gente está levando, é isso, né, Thor? Acho que aí você perguntou como protagonizar. Bom, no início eu fiquei assustada, apesar de eu ter o desejo de fazer algo sozinha, por ser mais prático, e também por ser um momento de, muitas vezes um ator não tem a chance de, de alcançar tantos espaços quando ele está protagonizando, né? Então era um desejo também poder ter essa experiência. Mas também Thor sempre me deixou muito claro, e isso me ajudou muito a criar minha segurança enquanto atriz, que era um espetáculo onde eu era mais uma participante. Isso é muito interessante, porque aí eu não me sinto sozinha e também me faz estar num estado de presença grande, porque aí se eu estou em cena, eu estou em contato com tudo que está à minha volta. Hoje eu me sinto preparada para fazer outras coisas, porque eu passei por esse caminho. Sim, a trilha sonora do espetáculo, a gente fala em espetáculo, por mais que estejamos vivendo em uma pandemia. O contexto agora é falar realmente do espetáculo, falar realmente que é um espetáculo que passou por várias capitais do Brasil, né? Por 3 capitais do Brasil, em 3 temporadas, e isso é um espetáculo de teatro. Isso não é uma coisa comum. A gente sabe, principalmente no Brasil que a gente vive atualmente, que o teatro cada vez menos tem espaço, e conseguir botar um espetáculo para rodar em 3 capitais importantes brasileiras, que é Rio, São Paulo e Salvador, não é para qualquer um, né? Mas o espetáculo passou, vocês tiveram que passar por uma reinvenção, né? E transformar o espetáculo no formato audiovisual para o cinema, né? Eu acho que Thor pode falar um pouco sobre isso, Rita também, como estão esses preparativos, por terem sido selecionados no edital Jorge Portugal, né? No edital Prêmio Jorge Portugal, Prêmio das Artes Jorge Portugal. Me fala aí, Thor, como é esse processo de transformar um espetáculo teatral agora em um produto audiovisual. Na realidade, não é só um produto, né, Thor? Esse conceito de teatro online ainda é um conceito muito novo, contraditório, enfim, os próprios artistas estão descobrindo ainda o que é isso. Então a gente vai fazer 3 lives, que são de direção da Rita, que estreia no final desse mês, e no final de março a gente lança o filme, que já tem uma pegada completamente voltada para o audiovisual, né? Essas lives seriam o meio termo, a transição do teatro para o audiovisual, que ainda são em sequência, trazem muitos conceitos ainda do teatro, apesar de já ser uma obra audiovisual, mas toda obra audiovisual tem um pouco de teatro, claro. E o cinema, o filme que a gente vai lançar em março já é completamente voltado para o cinema, conceito cinematográfico, né? De corte e de pensamento de ritmo, enfim, trilha, tudo feito na pós-produção. Tudo não, né? Mas com todo esse cuidado de trabalhar bem a obra, já com um pensamento mais ligado às artes audiovisuais. Eu esqueci a pergunta, Shane. Além disso, o que era? Pois é, menino, fiz tanta pergunta em uma só. Da transformação, e eu quero também ouvir um pouco da Companhia Oceano, né? Que tem mais de 10 anos, e que não sai de cartaz, não só tem produção teatral, né? E você está na companhia desde o começo, e aí você pode falar um pouco da companhia. Eu vou pegando um gancho que você falou coisas interessantes, que eu fiquei aqui na mente, mas tanta coisa na cabeça, né? Que eu me perco. É isso, é importante a gente entender também que a gente está divulgando super o projeto, a gente tem várias marcas para colocar, o selo da Audi Blanc foi um edital importantíssimo para a cultura,
como foi também o auxílio emergencial, enfim, super necessário. Agora, às vezes, isso dá uma impressão errada também, porque ainda que nós tenhamos sido, felizmente, contemplados pelo edital, a gente não recebeu mais de R$30 mil para fazer um projeto grande, com uma equipe grande, de 3 meses ou mais de trabalho. Você botando isso na ponta do lápis, dividindo isso para a equipe, com suas devidas funções, quer dizer, todo mundo está fazendo mais de uma função, é um valor muito pequeno para você fazer, sobretudo, uma obra audiovisual. A gente sabe que no Brasil, que já é um país que tem um pensamento para a cultura muito restrito, uma obra de R$1 milhão em cinema é considerada de baixo orçamento. Isso no Brasil, né? Em Hollywood são outros padrões. Então, a gente trabalhando com R$30 mil para fazer, menos de R$30 mil, para fazer 3 lives e um filme com a equipe necessária, é claro que muito reduzida e é claro que incompatível com o orçamento, a gente vê que é uma ajuda super necessária, mas completamente fora do padrão. O que a gente faz em arte hoje no Brasil é fora da curva. Sim. Eu imagino se nós, artistas brasileiros, tivéssemos as mesmas circunstâncias, né, dos artistas europeus ou dos artistas norte-americanos. O que seria o Brasil enquanto potência cultural e artística? Enfim. A companhia ela segue mais ou menos nessa toada ao longo desses 10 anos. Que a Rita, inclusive, fez um panorama super interessante. Tem coisas que eu não sabia. Não sabia que ela tinha assistido Peter Pan. Peter Pan foi um espetáculo que pouca gente viu. Né? Muita gente ouviu, mas eu fico feliz quando eu vejo alguém que assistiu Peter Pan, porque poucas pessoas. A gente na companhia, sobretudo agora na pandemia, né, e que nos ressaltou a mente sobre isso, a gente lançou uma plataforma digital, um site online, que é para associados, que pagam uma mensalidade a partir de R$20 por mês, que é uma mensalidade muito pequena, que nos ajuda a pensar a companhia à frente e a pensar a responsabilidade da companhia no país como o Brasil. Então, a gente ama fazer o trabalho que nós temos feito desde então, que é um trabalho na coragem, um trabalho com parcerias, como fizemos com a Rita, que são pessoas que trabalham arduamente, sem saber exatamente qual vai ser o ganho, sabe que vai ter algum ganho, mas não sabe qual vai ser exatamente, muitas vezes investe seu dinheiro e não tem ele de volta, isso acontece com muita frequência, mas a nossa intenção agora é contar com um grupo de pessoas que vão nos dar um suporte maior para poder oferecer também vantagens maiores, poder entender, de fato, como a gente pode se organizar no Brasil enquanto empresa e nos colocar também como empresários. Isso é importantíssimo, que pessoas com pensamento sensível, pessoas com, pelo menos, uma preocupação de nação e de cultura, se coloquem nesses lugares de empresários, de políticos, enfim, lugares que propiciem um poder além do subjetivo, que já é grande, já é imenso, mas o poder material também é importante. Então, a gente está lançando esse site, né, que os associados têm acesso a diversos trabalhos da companhia em 10 anos, é um acervo enorme, constantemente também sendo alimentado. E agora a gente está trabalhando com música, com audiovisual, com teatro, com literatura, justamente para isso, para que a gente tenha uma amplitude cada vez maior, não só enquanto artistas, mas também enquanto pensadores da nação, enquanto empresários e empreendedores. Agora eu quero ouvir dos dois, né? Eu quero um resumão sobre Tântrica Santina, que na realidade a gente pode usar como um nome carinhoso, né? Tântrica Santina. Sim. Eu queria ouvir isso de vocês, tanto de Thor, que já escreveu com... Ele já tem uma escrita sensorial, né? Ele já escreve com essa imagem, né? E tanto de Rita como essa experiência dela, estando ali no palco e as pessoas ao lado dela, como é isso? Então, eu queria ouvir de vocês dois. Além do resumão, óbvio, para a gente poder passar para o internauta, né? Não é nem telespectador. Pois sim, na verdade, as temporadas do espetáculo tinham esse caráter mais sinestésico. A nossa primeira temporada, por exemplo, foi no Olho da Rua. O Olho da Rua não era um espaço tradicional de teatro, era um espaço alternativo de cultura em geral.
Então, o espetáculo lá, ele nasceu, que a gente ensaiava lá também, nasceu com essa ambiência mais híbrida. Tinha um espaço de cultura, mas não necessariamente teatral. Então, tinha pouca iluminação de teatro, tinha quase nenhum cenário. Então, a gente optou para ir completamente para essa sensação da cena. O espectador, ele fazia parte de uma vivência, uma experiência. E isso seguiu todas as outras temporadas do espetáculo em teatros, apesar de que, conforme a gente foi para outros espaços, a gente sempre se adaptava. Na última temporada, então, tinha bastante iluminação, tinha jogo de luzes, era a mesma proposta do primeiro espaço, mas em outro. Então, muito maior. Agora, ele em audiovisual, ele perde esse caráter, porque o internauta, infelizmente, não vai poder se sentir dentro da tela. A gente vai fazer o máximo que ele se sinta, mas é dentro de outra tela, da tela da imaginação dele. Se ele, né, se ele realmente se conectar com a obra, ele vai ter um olhar, inclusive, mais realista da obra. Tanto nas lives, quanto no filme, sobretudo, é um olhar, tanto o cenário, é um cenário mais realista, obviamente. Você perde essa sensação do ritual para realmente chegar no entendimento da história. A gente está entrando mais no texto, por assim dizer. Você vai ter uma percepção maior da dramaturgia, porque a dramaturgia no teatro, a meu ver, ela era muito rítmica. Você tinha uma percepção rítmica, quase, da história que a personagem estava contando. Agora, essa ritmicidade permanece, claro, é o mesmo texto, mas o valor dele, enquanto dramaturgia, fica muito mais evidente. O valor da história, você pode acompanhar ela mais facilmente. São os ganhos e perdas da mudança de linguagem. Entendo. Agora me vem a Rita, como é você? Qual a sua experiência enquanto atriz naquele palco ali e o público, né, ao seu redor? Que é isso? Tá. Você precisa estar muito concentrado no que você está fazendo. É um ritual mesmo. É um ritual meu enquanto atriz. É um ritual da personagem e o público é convidado a participar desse ritual. A presença do público te distrai com certeza, mas na verdade ela faz parte do ritual, então você tem que jogar com isso. Então, por exemplo, já teve um momento no Laura Alvim, no Rogério Cardoso, lá no Rio, que eu me distraí porque a pessoa resolveu sentar, sair da roda, ou a pessoa resolveu olhar o relógio, e aí eu fui me preocupar com o que a pessoa estava achando. Não é esse lugar. E isso é um ensinamento para a vida, sabe? De que você tem que fazer o que você quer fazer e não deve se preocupar com... Se você está sendo verdadeiro e está entregando aquilo que você quer entregar para o outro, ele vai chegar no outro. Então, quando eu consegui entender isso, eu acho que eu consegui me divertir fazendo o espetáculo, que é acho que uma das coisas mais importantes, ele ter sentido para mim. Só para que a gente saiba, é um monólogo, um solo, né? Um solo sobre uma mulher que se culpa pela morte do marido, né? É um espetáculo que dura menos de 1 hora, né? E como é que vai estar no cinema? Se pode dar algum spoiler? Vai estar parecido em termos de duração, vai ser por volta disso. É uma média-metragem, né? Entre meia hora e 1 hora. Sim. Mas com todos os recursos do cinema, com coloração, com tratamento de áudio, com muitos cortes. Uma fala, ela está num cenário, e em outra fala, ela está em outro cenário, porque o pensamento dela viajou. Na outra fala, ela já está em outro cenário, porque o pensamento dela viajou de novo para outro lugar. Apesar do estado dela, que é o estado até que o ritmo propõe, seja um estado permanente. Então, Sim. permanece com aquela sensação de aprisionamento, de angústia que a personagem tem, mas você vai ser transportado para vários ambientes diferentes, coisa que não acontecia no teatro, você ficava no mesmo ambiente. Essa vai ser a diferença primordial assim, entre as duas coisas. Também no cinema você vai poder acompanhar melhor
a história da personagem, o que ela fala para você. Ela vai estar mais centralizada, né? A câmera pega a Rita e fica com a Rita. E você fica com a Rita. Você não tem as dispersões que você tinha no teatro, obviamente, né? Você não tem as fugas. A fuga que você vai ter agora vai ser pausada. Thor, para a gente encerrar, eu quero falar do texto, porque é uma coisa que eu vim batendo bastante. Esse texto é escrito há 10 anos atrás, né? E aquele Thor de 10 anos atrás tinha a mesma cabeça do Thor de hoje. Não. 10 anos é muito tempo, é quase outra vida. Pois é, Mas pois é. é curioso, Xande, porque isso, eu não tenho essa relação intelectualizada com a obra. Não é como se o Thor, 9 anos atrás, para ser exato, parasse com a sua intelectualidade, sua racionalidade, sentasse e escrever uma obra com a qual ele quer dizer alguma coisa, ou denotar o discurso que ele tem sobre algum assunto. Eu escrevo através de uma inspiração, um sentimento, um desejo de escrever. Eu sempre sento e escrevo. Começo a escrever sem saber qual vai ser a segunda frase, por exemplo. Então, quando eu termino aquilo que eu leio, é como se eu fosse o primeiro espectador. É bem verdade que na metade do texto, às vezes, eu sei como ele vai terminar. Eu prevejo como ele vai terminar. Mas eu não tenho esse conceito intelectual, como eu disse, para, por exemplo, me diferenciar. O escritor que eu sou hoje em dia, quase 9 anos atrás, depois, não é tão diferente daquele que eu era, quando eu tinha perto dos 20, 22. Enfim, isso não diferenciou tanto. Os meus conceitos sobre a obra, é claro que se diferenciam. Agora, a obra tem outros significados para mim, até porque o mundo mudou. Então, ela também está ressignificada nesse mundo para mim. Mas eu tenho uma relação muito mais de espectador com a obra, para ser sincero, e tenho uma ligação com ela agora muito mais como encenador do que como roteirista. Então, no dia 26 de fevereiro, sexta, às 18 horas, Livre Espetáculo Live, ato 1, um bate-papo com Rita Rocha e Alhandra dos Santos, né? 27 de fevereiro, sábado, às 18 horas, Livre Espetáculo Live, ato 2, que é um bate-papo com... E tem um bate-papo com Rita Rocha e Ilona Virte. 28 de fevereiro, domingo, às 18 horas, Livre Espetáculo Live, ato 3. Um bate-papo ao final com Rita Rocha e Thor Vaz, que é esses que estão aqui, no dia 27 de março, sábado, às 18 horas, o lançamento do filme. E eu irei assistir, que eu tô ansioso por isso aí. Gente, merda pra vocês. Eu espero que isso tudo passe logo e a gente possa se ver e a gente possa se entrevistar presencialmente, E bater se esse abraçar. papo gostoso, sem internet cair, sem o vizinho tá batendo aqui toda hora e eu tiro o microfone, eu desativo que o vizinho tá aqui fazendo obra. Mas isso aí são as adversidades do mundo que a gente incorpora ao espetáculo, Xande. Um cheiro, muito obrigado. Agradecer pelo espaço, pela boa comida e pela boa conversa. E parabéns pelo seu trabalho. Trabalho maravilhoso, um trabalho importantíssimo. Tamo junto. Tamo Muito junto. obrigada, Xande, pela oportunidade também e pelas suas palavras e a sua sensibilidade. Ai, que coisa linda. Um cheiro. Rita, você é daqui de Salvador? Eu nasci em São Paulo, mas eu vim para cá aos 13 anos de idade. Aí eu fiquei dos 13 aos 25 aqui. Hoje eu já tenho 34. Um cheiro, viu, meninos? Bom dia para vocês.